Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica, em parceria com o Garcia e Garcia Advogados Associados. Hoje vamos dar sequência a um programa que a gente já fez junto com o Dr. Cristiano Nadler e o Dr. Alberto Rosman, sobre jornada de trabalho. Seria a segunda parte, na verdade, tirando mais dúvidas. É isso, doutor Exatamente. Cristiano? É isso? Bom, doutor Alberto, quer fazer alguma consideração sobre esse tema? Claro. Esse tema é um tema muito importante para o direito do trabalho, tendo em vista que a gente sabe que a relação ela se dá dentro de um tempo do dia que deve ser observado pela empresa e pelo empregado. O empregado, por obrigação contratual, ele deve cumprir e a empresa, por sua vez, observar sob pena do pagamento das horas extras. Aí entendendo o intervalo, aquele momento que ele está na empresa, mas ainda não registrou o ponto, o tempo da alimentação. Então, todos esses pontos, eles devem ser cautelosamente cuidados, sob pena das pessoas no futuro terem um prejuízo, ou de não ter recebido, ou de ter que pagar pela via judicial por aquilo que já deveria ter antecipado para o seu empregado. Bom, para isso está conosco aqui então o doutor Cristiano Nadler, né, que é especializado nesse assunto também aqui no Garcia e Garcia Advogados Associados. Doutor Cristiano, vamos abrir esse nosso segundo encontro, né, sobre esse tema jornada de trabalho, lhe perguntando se o intervalo para a alimentação é obrigatório? Agora, se o intervalo para alimentação, ele vai depender da jornada diária desse empregado. Se o empregado tiver uma jornada de trabalho entre 6 e 8 horas diárias, esse intervalo é obrigatório entre um mínimo de 1 hora e um máximo de 2 horas. Se o trabalho deste empregado é entre 4 horas e 6 horas diárias, ele tem que respeitar um intervalo de 15 minutos. Se o trabalho for de até 4 horas por dia, bom, aí não é necessário um intervalo. E esse intervalo de trabalho tem um tempo máximo de duração? Agora, se a questão do intervalo máximo é assim, o máximo é 2 horas. Porém, a CLT faz uma ressalva de que, caso seja acordado entre as partes, ou haja convenção coletiva autorizando o intervalo superior a 2 horas, poderia ser válido sim. E quando a empresa fornece transporte para o trabalhador, esse tempo de deslocamento já é considerado como jornada de trabalho? Essa questão também é uma questão polêmica, gera muita discussão na Justiça do Trabalho. O tempo à disposição do empregador. Sempre que o empregado se coloca à disposição do empregador, esse tempo já é considerado como uma jornada. E o transporte fornecido pela empresa ao empregado, ele já conta como jornada de trabalho. Então, digamos que o empregado passe um ônibus da empresa, recolhendo o empregado às 7 horas da manhã para ele começar a trabalhar às 8. A jornada dele começou às 7, porque esse tempo já é considerado à disposição da empresa. Ele já está à disposição da empresa. Exatamente. Então, sempre que o empregado estiver à disposição da empresa, esse tempo já conta como uma jornada de trabalho. Inclusive, é muito importante mencionar que quando nós falamos em jornada de trabalho, nós estamos falando em questão de saúde do trabalhador. E por essa razão a Justiça, ela segue um critério de rigor para evitar que haja um trabalho excessivo ou mesmo momentos para o trabalho que não sejam remunerados como tal. É bem interessante referir que agora nesse mês saiu uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho sustentando justamente nesse ponto com relação ao tempo de transporte. Porque lá era referido que inclusive aquele tempo de espera, o empregado ele não pode ficar a partir de determinada hora esperando aquele transporte. O transporte também deve observar uma regra para evitar o elastecimento da jornada para maior ou para menor. Porque isso já vai ser considerado, como falamos aqui, tempo à disposição do empregador e, portanto, passível de remuneração. Olha só que beleza. Para isso eu lembro sempre você que está nos assistindo aí que o Garcia e Garcia Advogados Associados é sempre especializado em todos esses temas que a gente aborda, não é, doutor Cristiano? Exatamente. Bom, para isso nós vamos mais uma pergunta antes de nós encerrarmos esse quadro. O vigia noturno de um condomínio ou de uma empresa, por exemplo, pode fazer as suas refeições no posto de trabalho, doutor? Agora, sim, essa é outra questão polêmica também na Justiça do Trabalho. Se o empregado, por exemplo, um vigia que está trabalhando num posto noturno, ele pode se ausentar do trabalho para fazer o seu intervalo ou se ele tem que fazer a refeição no próprio posto de trabalho. Se acontecer dele ter que fazer a refeição no próprio posto de trabalho, isso é intervalo, a jurisprudência entende de que sempre que ele tem que estar à disposição da empresa, de novo, voltamos a essa situação do tempo à disposição da empresa, se ele está no local de trabalho fazendo o seu lanche, mas a qualquer momento ele pode ser chamado a prestar trabalho,
ele não é um intervalo, esse intervalo não é de descanso. Ele está ali trabalhando e fazendo um lanche ao mesmo tempo. Então, o que se recomenda é que o empregado, de fato, goze 15 minutos de intervalo, meia hora de intervalo, 40 minutos, uma hora, conforme a jornada, mas, de fato, goze do intervalo, não fique no posto de trabalho. Doutor, nós estamos em tempos que as mulheres estão se igualando aos homens, né? Em diversos postos, né? Há alguma diferença na realização de horas extras entre os homens e as mulheres? Isso é uma questão bastante divergente também hoje, inclusive nos próprios tribunais. A CLT tem um capítulo especial de proteção ao trabalho da mulher. Neste capítulo de proteção ao trabalho da mulher, há uma previsão de que a empregada do sexo feminino, antes de iniciar uma jornada extraordinária, ou seja, antes de começar a fazer uma hora extra, tem que fazer obrigatoriamente um intervalo de 15 minutos. Então, ela só deve começar a jornada extraordinária depois de fazer esse intervalo de 15 minutos. Bom, a Constituição diz que homens e mulheres são iguais e devem receber o mesmo tratamento. Gerou uma dúvida. Esse artigo da CLT é constitucional ou não é? O intervalo de 15 minutos para empregadas do sexo feminino é constitucional ou não é? O que o TST tem decidido? Que é constitucional. O nosso tribunal aqui entende de forma diversa, que não é constitucional, que não é devido o pagamento. O TST entende, por jurisprudência, que é devido o pagamento. Então, são questões bastante polêmicas que a jurisprudência tem se comportado, inclusive, da mesma forma, julgando em Brasília de uma forma e aqui de outra. Doutor Alberto. Muito importante, dadas essas divergências, que as pessoas busquem uma decisão da forma que vão atuar. Essa questão do condomínio, por exemplo, essa uma hora de intervalo é do empregado. Ele tem que sair essa uma hora e tem que usufruir desse período. Se porventura ele sofrer um acidente nesse momento, é um acidente do trabalho, porque esse intervalo é entre a jornada de um turno e de outro turno. Então é muito importante observar isso, tal qual é muito importante observar como que a jurisprudência vem se posicionando, justamente para evitar que por um entendimento isolado haja um prejuízo de qualquer uma das partes. E aí a natureza do nosso programa, de modo preventivo, para que se evite qualquer prejuízo no futuro. Claro, por isso a gente sempre coloca o telefone no rodapé do vídeo, para quem está nos assistindo que tiver qualquer dúvida, pode contatar com vocês, certeza, do Garcia e com Garcia, certeza. não é isso, doutor? Exatamente. Doutor Cristiano? Por hoje, era isso aí? É isso aí. Ok, se tiver alguma dúvida, então, o telefone, não esqueça, o nosso telefone está no rodapé do vídeo, 2101-5151, do Garcia e Garcia Advogados Associados. Qualquer dúvida, entrar em contato com o Dr. Cristiano Nadler ou com o Dr. Alberto Rosman, que eles tirarão qualquer dúvida que você puder ter. É isso? É isso aí. Muito obrigado. É isso. Vamos ao intervalo comercial e em seguida a gente volta. Até já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados. Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Está no ar mais uma Atualidade Jurídica, em parceria com o Garcia e Garcia Advogados Associados. Hoje nós vamos falar, aliás, vamos voltar a falar de doação, é isso, doutor Alberto? Exatamente. Para isso está conosco aqui a doutora Sabrina Moleta, também, que é especializada nesse assunto. Vamos abrir esse quadro e pedindo que o senhor faça uma consideração, até para que as pessoas entendam mais esse nosso tema, é isso? Claro, claro que sim. Agora sim, nós já trabalhamos diversos temas envolvendo direito de família no teu programa, incluindo holdings, visando o planejamento sucessório. Nos parece que hoje em dia o planejamento sucessório é uma das situações mais modernas que existem no direito, já que a pessoa não precisa deixar que seu patrimônio seja objeto de uma divisão no futuro. Ela tem diversos mecanismos para isso, e um deles é justamente a doação, porque em vida ela vai dispor do seu patrimônio como a lei permite, existem evidentemente algumas limitações, contudo, ela pode desde então evitar que lá no futuro haja uma discussão entre a sua esposa ou seu marido, seus filhos, seus netos, ou eventualmente aqueles outros herdeiros que se habilitarão quando do seu falecimento. Bom, para isso estamos aqui, para debater Sim. esse assunto, não é isso, doutora? Doutora Sabrina, quais são as características da doação? Guaraci, a doação ela consiste na liberalidade que o autor, ou seja, o doador tem de dispor, de tirar dos seus bens ou vantagens e transferir para uma outra pessoa do seu interesse.
Sendo essa transferência pode ser de bens móveis ou imóveis. Sendo bens móveis de pequeno valor, a lei não prevê forma escrita, pode ser da simples entrega do bem e da aceitação do donatário, que é quem está recebendo essa vantagem ou esse bem. Sendo bens móveis de um valor um pouco mais elevado, a exemplo dos carros, se faz necessária uma escritura particular, porém não se exige a formalidade da presença de um tabelião. Existindo a doação de bens imóveis, esses bens eles necessitam obrigatoriamente de um registro público mediante tabelião com averbação na matrícula do imóvel. Neste caso, para quem se pode doar? Conforme disposição do Código Civil, Guaraci, a doação ela pode se dar basicamente de duas formas, para terceiros ou para filhos e cônjuges, basicamente. Sendo para terceiros, o Código Civil, ele prevê que essa doação ela rege-se pelas mesmas regras do testamento, ou seja, o doador, em havendo herdeiros necessários, ele só pode doar 50% desse patrimônio, tendo em vista que os outros 50% fazem parte do que a gente chama da herança. Portanto, havendo herdeiros necessários, 50%. Relembrando, os herdeiros necessários, eles são os ascendentes, os descendentes e os cônjuges. A estes, a garantia de reserva desse patrimônio para a garantia da herança. Havendo doação para filhos e cônjuges, essa doação ela é encarada pela lei como uma antecipação de legítima. Havendo uma doação apenas para filho ou apenas para cônjuge, ela é encarada como uma antecipação da reserva dessa herança. Ou seja, o doador ele não pode doar para um filho a totalidade desses bens sem que haja a reserva dessa legítima, porque senão essa doação pode ser considerada como nula. E o doador pode doar todo o seu patrimônio? Existe uma vedação legal, Guaraci, que prevê que o doador ele não pode doar além das suas garantias de subsistência. Ou seja, para doar, o doador precisa ter em mente a reserva da legítima aos herdeiros necessários e ao doador e a reserva da sua subsistência, sob pena dessa doação ser considerada como nula. Um exemplo prático para exemplificar essa situação é um doador que possui um capital de bens mensurado em R$500 mil, ou seja, 50% é herança, 50% é meação. Portanto, o doador ele só vai poder doar 25%, que é a parte da meação que lhe cabe, ou seja, R$125 mil. E essas considerações elas são extremamente importantes, porque muitas vezes existe quebras de harmonia na família, brigas. E em vista disso, o pai, a mãe, ou a quem detém esse patrimônio, pretende fazer um certo movimento jurídico para manipular o patrimônio. Só que isso encontra uma vedação legal. Não observado isso, é passível de uma anulação desse procedimento todo. Que beleza. Para isso a gente insiste sempre que o telefone do Garcia e Garcia Advogados Associados está no nosso vídeo, nosso rodapé aí, 21015151, para que vocês tirem qualquer dúvida. É isso, doutora Roberta? Exatamente. Doutora Sabrina, é mais ou menos isso, né? Vamos encerrar com essa última pergunta que eu tenho aqui. Quais as seguranças que possui o doador? É possível instituir nesse contrato de doação algumas seguranças que sejam capazes de guarnecer essa atitude do doador para que os bens não sejam repassados a pessoas que não sejam do seu interesse ou que possa haver a reversão dessa doação em caso de falecimento do donatário. Uma situação bastante comum é a cláusula de usufruto, que prevê que o repasse da propriedade nua, ou seja, a propriedade despida do direito de usufruir e gozar daquele bem, objeto da doação. Existe também a cláusula de incomunicabilidade, ou seja, o donatário recebe esse bem e quaisquer que seja o regime de bens que ele venha a casar, esse bem não vai se comunicar aos cônjuges ou companheiros. Existe também, Guaraci, a cláusula que a gente chama de reversão, que consiste na possibilidade de, em caso do falecimento do donatário, que é quem recebe o bem, no caso da morte deste, o bem volta a integrar o patrimônio do doador. Um outro fator que é bem importante a gente salientar aqui é que quando a pessoa vai fazer a doação, ela tem muito receio do destino desse bem.
ou que o filho, a filha, eventualmente possa dilapidar o patrimônio, ou posso contrair um casamento que eventualmente não agrade os familiares. Porque essa questão dos agregados é sempre muito polêmico no direito. Qualquer tipo de discussão pode perfeitamente ser superada por essas cláusulas, né? Claro. Tanto com relação a ser incomunicável aquela pessoa, quanto, porventura, em eventual falecimento do filho, naquela quebra da ordem natural, do filho vir a falecer antes do pai, voltar ao pai esse patrimônio. Então, o importante, em resumo, é que a pessoa saiba que ela tem recursos para dispor seu patrimônio de modo moderno e de modo extremamente econômico, já que transferências de outra modalidade geram efeitos até mesmo fiscais de natureza extremamente superiores a que a prática desse ato demandaria. Era isso? É isso. Era isso Bom, mesmo. falamos aqui do Garcia e Garcia Advogados Associados, falando então de doação. Para isso esteve conosco a doutora Sabrina Moleta e o doutor Alberto Rosa. Né? Voltaremos a falar sobre Voltaremos, isso? sem dúvida. Que bom. Esse foi o nosso Atualidade Jurídica de hoje, então, em parceria com Garcia e Garcia Advogados Associados. Vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados.